Muito bem, galera, sejam bem-vindos a mais um podcast do seu coração. Sejam muito bem-vindos ao Resenha Jovem. Todas as semanas nós estamos aqui conectados com você para juntos nós conversarmos sobre a lição da Escola Sabatina. Eu sou o Robert e eu estou muito bem acompanhado aqui com a apresentadora de milhões, a que faz tudo, ora, canta, limpa, prega, recolhe oferta. Emily, seja muito bem-vinda mais uma vez à sua casa. Nossa, muito obrigada pelas apresentações, Robert. Chique, né? Eu tô vendo, eu tô me sentindo a própria diaconisa. Chefe. Só preciso aprender a fazer o pão da Santa Ceia. Mas tá bom. Eu sou a Emily do Parque Araribá, líder jovem. Aí eu realmente faço tudo aquilo que o Robert falou, ele encheu minha bola. Então eu vou ficar com essa apresentação mesmo. Mas quem tá acompanhando a gente é quem realmente eu quero apresentar. Uau, porque vocês já me conhecem um pouquinho, Timaço, hein? Hoje o time tá com a presença ilustre da nossa queridíssima jovem Mel. Oiê, tudo bem, gente? Olá. Bom, gente, eu sou da Igreja do NASP, sou vice-diretora lá da Como Sou e é um prazer estar aqui com vocês, entre amigos. Sabe quando você não encontra mais uma solução? Quando a resposta não vem, para onde você vai? Para a Bíblia, mas é muito importante ter alguém, o cabeça, o pastor, aquele que vai ajudar a gente a sair dos caminhos mais obscuros da vida. Pastor São Marcelo. Nossa, que Cadê bonito. ele? Cadê esse aqui? Eu também quero saber. Seja muito bem-vindo à Resenha Jovem. Muito obrigado, muito obrigado. Eu fico muito contente, muito feliz. Privilégio estar aqui junto com vocês, participando aqui do Resenha. Eu sou Marcelo, pastor do Distrito do Campo de Fora. A gente tem duas igrejas lá, que é a Campo de Fora e Jardim Germânia. Pessoal top, hein? E top a galera lá. E tem uma comunidade jovem ali muito engajada também, pessoal envolvido, que estão acompanhando a gente também aqui, né, no Resenha. Um A galera abraço tá pra lá. galera, né? Um abraço para a turma aí. E eu cheguei há pouco tempo na Associação Paulista Sul, mas fui muito bem recebido aqui. Estou me sentindo em casa aqui com vocês. O mundo é Que diferente da ponte Ai, pra que cá. delícia. É verdade, como o pastor Sérgio estava falando no último encontro aqui, né? Da ponte para cá, né? Mas eu estou muito feliz. E Legal. espero Nossa. que responder alguma coisa também. Estou suprir preocupado aqui. Vai suprir as expectativas, porque a gente selecionou a dedo esse time. Jesus, né? Por falar nisso, em comunidade engajada, eu quero que você, aí de casa, engaje também com a gente. Vai interagindo, vai comentando, curtindo, compartilhando com todo mundo. Além de seguir, claro, a nossa comunidade aqui no YouTube e também na rede vizinha, o Instagram, como Comunidade Jovem APS. Não esquecendo, claro, de agradecer o lugar cedido a gente. Galera top, hein? Nossa, Somos muito bem tratados aqui. Mãe, eu vou ficar um tempinho aqui, tá? Não vou voltar pra casa por tão cedo. favor, me deixa aqui mais um pouco. Galera da Escola do Pensar, parabéns pelo trabalho. Muito bom, né, Emily? Fantástico. Além disso, as nossas outras comunidades, né? Vamos comentar sobre as Olha nossas só, xícaras. mais Isso as daqui canequinhas aqui de novo, ó. sempre. Os nossos convidados também têm as suas próprias canequinhas. Comunidade do Jardim São Judas, Embu. aqui do Embu, aqui da APS, claro, E aqui da Escola do Pensar. Essa que é a queridinha já. nossa contribuidora mais fervorosa. Patrocinador oficial. Não é? Escola do Pensar. E se você quer, claro, divulgar a sua equipe jovem, por favor, já manda as canequinhas que a gente adora. Muito Certo. bem, galera. Estamos iniciando então mais uma lição, a 11ª lição. Tá acabando já, sabe que você tá no finalzinho de temporada daquela série que você tá gostando tanto. Tiago, a gente tá gostando muito. E a gente vai Realmente estudar tá um dando tema aquela bem legal. dor, aquele aperto no peito. No coração, né? Mas antes a gente não pode começar sem pedir licença pra ele, sem pedir o direcionamento dele. Pastorzão, ora pra gente Vamos começar. orar, vamos sim. Deus bondoso, nosso Pai querido, nós agradecemos imensamente a oportunidade que nós temos de ter acesso à Tua Palavra, de aprender lições práticas para a nossa vida, de sermos edificados, de sermos instruídos pelo Teu Espírito Santo. E é por Ele que nós pedimos agora, que o Senhor se derrame sobre nós aqui, sobre todos os nossos amigos, queridos que estão acompanhando aqui a nossa discussão, que todos nós possamos ser instruídos pelo Seu ensino. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, Emily, o que a gente tem aí de início aí pra gente começar a nossa lição? Pega a sua lição, fique conectado, que tem muita coisa legal pra gente viver aqui, hein? Exato. O nosso título agora é Espere por Isso.
daí a gente já começa a entender um pouquinho mais do contexto, mas para realmente entrar no contexto da lição, a gente precisa ver, então, a tirinha. Que é Isso algo aí. que eu queria perguntar para vocês. Quando vocês viram essa tirinha, o que passou pela cabeça de vocês? Qual foi a O provar a e verde, né? mensagem? Não, essa tirinha, ela falou direto comigo, sabe? Sabe quando falo no coração, assim, né? Eu comecei meu ministério trabalhando aqui em São Paulo. Aí, depois de um tempo, eu fui para outras regiões. Eu fui para Paulista do Vale, para São José dos Campos, e depois eu fui para o interior, para a Associação Paulista Oeste. E fiquei 11 anos morando em cidades do interior. Sossego, tudo calmo. Tem as suas correrias, como sempre, mas assim, você pega um trânsito, tipo, das 5 às 6, e o trânsito são 3 quarteirões, sabe? Aquela coisa simples, que é o pessoal saindo de escola, coisa assim do tipo. Aí eu olhei essa tirinha aqui, que fala sobre paciência, mas mostra um cara dentro de um carro, né? E aqui ele está falando assim, olha, às vezes impaciente, eu quero falar umas coisas com aspereza, mas aí Deus toca em mim e me diz, filho, pare. Aí eu vi essa cena e falei, isso sou eu. Agora, voltando para São Paulo. Porque você sai daquele ambiente, assim, tranquilo, sossegado, aí você cai, assim, como você falou, da ponte para cá, não é? No começo ali da estrada Tapecerica da Serra, né? Lá no finalzinho da tarde. Aí você olha aquilo e você vê realmente, nessa tirinha, ela fala de um sentimento que vem no nosso coração todas as vezes que a gente pega uma situação inesperada no trânsito, por exemplo, pela frente. A gente se desconfigura completamente, né? Aí vem a ansiedade, vem a impaciência, a gente olha para todo mundo como se fossem potenciais adversários, inimigos nossos ali, numa disputa por 1 centímetro, um lugarzinho à frente, que não faz sentido, não é mesmo? Então, por isso, assim, ao mesmo tempo que a tirinha, ela mostra essa impaciência que é comum e esse nervosismo, esse estresse que acomete a gente, por outro lado, ela mostra a imaturidade disso. Né? Ela mostra a bobeira disso, a infantilidade que é uma reação assim. Porque Deus, filho, pare. Tipo, pare. Dá uma segurada, Pra calma. quê? Pra que isso, Pra né? que isso? Sabe? Pra que você lutar contra uma situação que você não pode mudar? Entende? Então essa tirinha, ela vem comunicando isso. E eu tava olhando e falei assim, eu vivo isso quase que todo dia. Podia ter o seu nome ali escrito. Podia ser meu desenho. Põe uma barbinha aqui nesse cara aqui. Ficaria mais correto aqui. Sabe? A Mel dirige também, né, Mel? Você É, passa e por hoje isso eu também. vim dirigindo. E eu fiquei a semana toda sem dirigir. Aí hoje eu falei, não, eu preciso, eu tenho que chegar lá no horário, não vou atrasar, né? O rolê. Pegou trânsito? Aí peguei algumas vezes, né? Tanto aqui no Campo Limpo quanto lá perto de casa. E nossa, aí sabe, vem aquele pensamento maligno. Aí o Senhor segura a minha língua. Filha, e a pare, vontade né? de já buzinar. E eu sou Sai da frente. eu sou muito irritada com as coisas. Eu gosto tudo no tempo certo, de fazer tudo certinho. Eu não queria atrasar aqui. E aí eu falando, Senhor, segura a minha língua. E aí quando eu cheguei aqui, que eu olhei, eu comecei a dar risada, porque eu falei assim, aqui. Acabei de passar Receba. por isso algumas vezes. Receba. E aí só escrito assim, tipo, filho, para. E aí eu, é verdade, eu preciso parar e pensar. E bem o que o pastor falou, essa atitude, ela demonstra coisas muito mais à frente do que a gente imagina. Essa atitude da gente reclamar, murmurar, ser impaciente com as coisas, uma pequena atitude pode mostrar muitas coisas que estão bem mais à frente do que a gente imagina. Não, você imagina que essa questão da imaturidade, né? Porque a gente trata como se a gente já fosse firme na fé, né? Sim. Nós somos todos, então, Super cristãos. adventistas Super do Seven adventistas Day. que, né? Já colocando a lição debaixo do braço e indo pra igreja de sábado. Mas quando a gente recebe uma situação adversa, a gente já começa... Falhei ali. Aí você vai mais um pouquinho... Falhei de novo. Podia ter feito diferente. Exato. E aí, à medida que vai passando o tempo, na verdade, a gente percebe o quão imatura a nossa fé ela é. Quando a gente aceita Cristo, a gente já fala, não, então tá estabelecido. Então, pronto, já reivindiquei meu eu. Só que o problema é se você não reivindicar o eu todo dia, a sua imaturidade já tá ali. Porque a sua imaturidade, você é imaturo como ser humano. Você só é maduro porque Deus tá em ti. Se você não buscar... Pode e é visível também como quando a gente fica um tempo considerável longe dele, como as coisas começam a mudar. A nossa expressão fica mais pesada, o nosso jeito de falar é mais áspero com as pessoas. A gente esquece que o outro também tem problema, assim como eu. E aí as coisas vão se perdendo, porque a gente tá fugindo da nossa essência, a gente está distante do nosso referencial. E é visível, eu consigo ver isso claramente. Se eu fico um dia sem estudar a lição e sem fazer meu devocional, é visível durante o dia como eu fico estressada. Exato. Você Qualquer tem coisa tempo. consegue me tirar da minha paz. E aí eu fico assim, caraca, é porque eu não fiz o devocional, é porque eu não estava perto dele. O que vocês fazem quando vocês estão estressados, assim?
assim, sabe? Pra relaxar. Eu saio do lugar. Você sai do lugar que você tá, tipo, Saio, na vou faculdade, respirar. vou sair. Não, eu só saio da sala. Se eu pudesse fugir, eu fugia. Mas não pode trancar, é o último ano. Eu só saio da sala e vou respirar. Eu ouço música. Ah, não. E eu também ouço música. Eu ia falar assim, que eu fecho, me imagino num campo. Assim, Aquela tela do Windows, aquela né? tela do Windows, imagina ali. Não, mas eu não consigo fazer isso, não consigo abstrair dessa forma. Então eu prefiro ouvir uma música, tentar mudar o foco do pensamento, sabe? Dar aquela desligada, assim. Não, eu tenho ansiedade, né? Mas E tem aí- dias que eu tinha que viver dentro de uma ópera, sabe? Nossa. O estresse é tão grande que eu precisava de umas 6 horas de música ininterrupta, assim, pra dar um... Né? Não, eu tenho ansiedade. Então, toda vez que eu fico muito nervosa e eu quero falar mal com alguém... Por isso que eu sempre ando com a Xuxinha. Aí eu faço assim... Aí, sei lá, volta. Pô, legal esse negócio certo, aqui. Isso eu preciso pra voltar do momento que eu desligo do estresse. Exato. Tinha Aí que fazer você uma vai assim, dessa aí eu- pra mundo real. Não, peraí, Acordar. calma. Acordar. Eu já fui. Acho que já... vou ter que fechar o braço, tive. então, de Xuxinha. E apertando várias, assim, até voltar. Exato. Não, mas é bem gostosinho. E quando isso acontece, não é sempre que volta, assim, mas a grande parte do tempo, quando eu começo assim, aí assim já dá pra dar uma acalmada. E Thiago, ele foi esperto. Na verdade, em todos os seus ensinamentos, a gente está estudando a lição já há um bom tempinho, né? E a gente entende que várias coisas aqui a gente já falou. Já falamos sobre casamento, sobre relacionamentos. E chegou o momento da gente falar um pouquinho sobre paciência, sobre perseverança, sobre da gente ter temperança. E é isso que tá lá no versinho que a gente tem nessa semana, lá em Tiago 5. Vamos ler. Abrei-vos aí a sua Bíblia, ó. Lá, Tiago 5, a partir do versículo 7. A gente vai ler até o versículo 9, tá? 5, 7 aqui diz o seguinte, ó. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. E eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede-vos também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Vamos parar por aqui. Olha só, aqui a gente já começa a introduzir um pouquinho na lição e já começa a viver um spoiler do que a gente vai conversar aqui nos próximos minutos. A gente queria que fosse horas, né? Mas já que a gente tem alguns minutos, por que Thiago ele bate nessa tecla de paciência? Por que a gente tem que ser perseverante, ter paciência? Por que será que... Tiago, é um dos... É uma carta, na verdade. A gente fala livro da Bíblia, mas é uma carta, né? Mas é um dos escritos assim mais práticos que a gente encontra no Novo Testamento. Paulo escreveu muitas cartas para lidar com questões práticas das suas igrejas, mas ele tinha sempre um estilo, né? Ele começava olhando o todo do conteúdo da mensagem mais abstrata assim, do evangelho, aí ele aplicava aquilo para a vida real. Tiago é muito pé no chão. Ele já começa a carta dele já falando de dificuldade, de tribulação, de perseverança, de uma série de coisas. E é interessante que tudo que ele escreve aqui é baseado no Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha e em Provérbios, do capítulo 1 ao 9. Tá? Ele usa essas duas fontes. É um dos textos que mais cita diretamente o que Jesus fala. Tiago. Tiago era irmão de Jesus, né? Então ele tinha contato, teve um contato, uma intimidade muito grande, uma proximidade muito grande com Jesus. Então ele está citando o Sermão da Montanha o tempo todo. Então as mesmas temáticas que você encontra aqui, você encontra no Sermão da Montanha, que é o ensino prático de como viver a Torá, a lei de Deus, de acordo com a visão do Messias na nossa vida. Então como que o Messias enxerga a lei? E como é que se vive isso na vida prática? E Jesus, quando ele fala no Sermão da Montanha, ele mostra assim uma dualidade da vida. Ele mostra assim, olha, a vida tem coisa ruim. Porque ele mesmo fala, não andem ansiosos com as coisas. Porque há motivos para você ficar ansioso. Sim. Ele fala de injustiças, ele fala das riquezas, ele fala dos anseios naturais nossos, das preocupações com o dia a dia. Mas ele fala assim, olha, vocês não vão se preocupar, não se estressem com essas coisas. Busquem o reino de Deus. Tiago aqui segue a mesma ideia. Porque nos trechos anteriores ele estava falando sobre a riqueza. Né? Ele estava falando sobre os males da riqueza. Ele estava falando sobre a futilidade da riqueza, sobre a temporariedade de tudo isso. E ele fala assim, olha, vocês que confiam no que vocês têm, no que vocês possuem, na sua influência, no nome que vocês têm, saibam que vocês vão se corromper justamente com tudo que vocês têm, porque tudo isso é ilusório, isso tudo vai passar. Só que ele olha para o outro lado, porque não é todo mundo que é beneficiado pela sorte, entre aspas, na vida de ter, sabe? Tem muita gente que não tem. A gente vive numa pirâmide, né? Os mega milionários e ricos são pouquíssimos. Pouquíssimos. A maior parte da população da humanidade está no perrengue que nem a gente aqui. E piores ainda, situações onde não se tem o mínimo de condição de dignidade humana de vida. Então, Tiago olha para o outro lado. Porque, assim, é fácil você se tornar um ser abobalhado, bestificado por causa do dinheiro, não é? Mas é muito fácil você se tornar também um ser amargurado,
frustrado, sabe? Sim. Cínico para a vida por não ter. Então ele fala assim, olha, existe o lado da abundância que vai tornar você um cara fútil, mas também tem a amargura, tem a impaciência, tem a ansiedade por não ter. Então ele chega, ele contrapõe as coisas aqui. Então ele fala o seguinte, ele termina de falar sobre a futilidade da riqueza, ele fala assim, mas nós todos, que somos os desfavorecidos, Vocês fala têm que ter assim, paciência. tenham paciência, porque vocês pensam assim, a vida é injusta. Pô, como é que pode todo mundo se dar bem e eu não? Sabe? E a gente quer ver a justiça acontecer agora. Entende? O Tiago fala assim, imediatismo, né? você tá vendo... Exatamente. Sabe? É com isso que ele vai lidar aqui. Vocês querem ver a justiça de Deus? Porque se esses caras têm tudo, eles são fúteis, eles estão vivendo na contramão da vontade de Deus, só para os prazeres deles, cadê Deus, então, que não faz a justiça para a gente que está aqui, esperando por ele, tendo fé? E é aí que ele fala assim, calma, tenham paciência, a vinda do Senhor está próxima. Você não vai encontrar justiça nos acontecimentos do cotidiano, no dia a dia. É o que ele fala, porque a gente quer ver a justiça agora. Não só a justiça, a gente quer ver o nosso contentamento agora também das nossas ansiedades. Mas ele fala, vocês não vão encontrar isso agora. Não é esse o momento. Porque assim, a justiça é feita para você agora e para mim não. Que justiça divina é essa que vê só um lado e deixa o mundo em desequilíbrio? Deus vai intervir trazendo justiça e equilíbrio para a sociedade humana. Mas está chegando. Calma. Assim como você leu no texto, né? O lavrador espera todo o processo de formação, de preparo, de nascimento, de amadurecimento do fruto. Nós estamos num processo de preparo do reino de Deus que está se manifestando e vai se manifestar transformando a sociedade humana. Então, calma, tenham paciência. Então, essa é a sequência do pensamento que Tiago coloca aqui pra gente. E não é fácil, né? Não mesmo. Quando você for pensar num pensador agora mais contemporâneo, quando vai usar, a gente tem o filósofo Bauman, que ele vai falar sobre a sociedade líquida, a modernidade líquida. E ele fala que nós, como pessoas e seres humanos, estamos num momento em que o nosso tempo escorre pelas mãos e a gente não consegue reter. A gente não retém informação, a gente não retém nada, porque a gente não espera o tempo certo para que isso aconteça. E isso a gente vê muito com os jovens de hoje. Com a disseminação da informação, a gente é bombardeado com tanta coisa que a gente... Nossa, mas aquele com tal idade, ele conseguiu tal coisa. Porque eu nessa idade não consigo. Porque eu não tô ali. E isso causa ansiedade. A gente vive num tempo onde a ansiedade é o mal do século. A gente já falava antes que era a depressão. Hoje em dia está sendo a ansiedade. Quem na vida não está conseguindo lidar agora com a ansiedade? A gente viu a época do Covid, como isso se sucedeu. A gente entrou num contexto onde a gente não sabia lidar. Estávamos dentro de casa e tendo que lidar com nossos próprios pensamentos para conseguir lidar com um tipo de situação que estava sendo bombardeada de fora. E a gente tentando lidar com aquilo, a gente não conseguia ficar preso e pensando as coisas que estavam à nossa volta e nem lidando com o nosso dia a dia. Muita gente passou por esse tempo sem pensar sobre o que estava acontecendo, alienados por decisão. Eles queriam estar alienados porque eles não conseguiam reter a informação, eles não conseguiam manipular alguma coisa por conta dos sentimentos deles. Então, nessa expectativa, hoje em dia a gente busca muito mais o futuro, ou a gente fica muito preso no passado e a gente nunca vive o agora. E a ansiedade, ela só faz isso. Exato. Ou é a ansiedade pretérita, né? Que você sabe que uma coisa aconteceu e você vive as possíveis repercussões daquilo sem saber se aquilo vai ser como você pensa que é. Então você olha para trás e vive ansioso por causa do passado, ou então aquilo que você não sabe se vai ser. Exato. Mas você vive toda a angústia daquilo que você não sabe nem se vai acontecer. Uhum. Você não sabe nem se vai chegar lá. Mas só tem o poder de tornar o presente da gente insuportável. Exatamente. Você ficar olhando para trás ou olhando para frente, né? E ao mesmo tempo que a gente fica preso nessas duas realidades de passado e presente, a gente quer que tudo aconteça agora, que é a ideia do imediatismo, que até a lição fala também, que é a grande inimiga da paciência, né? Essa ideia o grande inimigo, melhor dizendo, essa ideia do imediatismo, né? É a gente querer tudo agora, tudo agora. Mas, por que será que a gente é tão imediatista assim? Por que a gente quer as coisas assim na hora? Sei lá, meio que filho teimoso, sabe? Não sei. A gente gosta muito de cuidar das coisas e saber que a gente tem um controle delas. Mesmo no fundo a gente sabendo que a gente não tá tendo controle de nada. E muitas vezes eu tirei a decisão de Deus, o poder de Deus para as decisões da minha vida, porque eu acreditava que a decisão que eu estava tomando ela era correta.
E era o melhor Era pra mim. melhor. E era no meu tempo, as coisas iam acontecer do jeito que eu realmente queria e tudo ia dar certo. E muitas vezes eu tive que quebrar a cara pra entender que as coisas não são assim. No começo eu falei sobre os momentos que são visíveis, onde eu tô longe de Deus e como as coisas começam a mudar no meu dia. E era visível como eu estava longe de Deus e as coisas começavam a mudar porque eu não estava deixando ele ser Deus. Eu estava tomando as decisões sozinha. No fundo, eu acredito que as pessoas têm medo do futuro. E depender de Deus é um negócio muito louco. E é nos detalhes. E são nos detalhes do nosso dia que ele fala assim, e aí, você vai confiar? Porque eu tô aqui, mas você tem que deixar. Você vai deixar? E é uma decisão... Tem que ser sincero. Na sexta-feira eu ouvi uma frase que marcou muito. O sim, ele é óbvio. Então, se eu digo sim para Deus, não tem mais para onde correr. É deixar ele ser Deus. Então, eu acho que no fundo a gente tem medo do futuro, medo de como as coisas podem acontecer. Mas nós somos diferentes, nós temos uma certeza e uma base muito bonita que dá pra gente essa sustentação de as coisas podem acontecer de uma forma diferente, mas você precisa deixar, você precisa permitir. E apesar da gente ser bombardeado a todo momento, e acredito que hoje seja um dos momentos mais difíceis da gente estar sendo jovem, porque as coisas estão aqui na nossa mão. A gente pode recorrer ou acessar ou ver ou ocupar um vazio com muita facilidade. Então, aonde que eu encaixo Deus nisso tudo? Aonde eu deixo Ele cuidar da minha vida, sendo que eu posso, a qualquer momento, pegar aqui, satisfazer meu prazer, ocupar a minha mente, me distrair dos meus problemas? Como que eu vou encaixar Deus nisso tudo? Porque é uma decisão minha. Como que eu vou encaixar Deus? E é bom entender essa questão de decisão. Jesus disse, né? Estou em tua porta e bato, aquele que abrir a porta e crê em mim, eu entrarei e cearei com ele. Tudo bem. Mas ele diz que ele só vai fazer isso quando você tiver uma ação. Jesus, ele não entra na sua vida se você não deixar. Se você não abrir a porta, ele não entra e não ceia, porque ele é educado. Ele vai, para e pede. Um cavaleiro, né? Um cavaleiro. Ele sempre, em toda a história, ele pedia pra você voltar pra ele. Sempre pediu. E não importa o contexto, ele sempre pediu pra você voltar. Porém, ele nunca te privou de ter essa decisão. Porque a tomada de decisão, a ação é sua. E depois ele vai e entra e faz mudança radical se você deixar. E ele faz de tudo para que você seja realmente dele e que você demonstre isso para as outras pessoas, para que outras pessoas também reconheçam a ele por meio da sua vida. A gente então, vamos fazer o Provar e Ver, voltando. Voltando até onde a gente chegou. A gente entendeu que a gente é doido pelo imediatismo, que a gente quer as coisas na hora, que a gente precisa das coisas na hora, mas para tudo, Eclesiastes 3:1, né? Tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E aí Jesus, através de seus ensinamentos, até mesmo Tiago, ele ensina que a gente tem que ter paciência. E lá na lição de segunda-feira tem como título Paciência Excepcional. E aquele Tiago, ele cita 3 momentos em que a paciência ela tem que ser exercida com inteligência. Quando as circunstâncias estão fora do nosso controle, ponto 1. Quando as pessoas não mudam, ou seja, você tenta ajudar alguém e aquela pessoa não muda, sabe aquele cara que não muda de opinião nunca? E quando a nossa experiência é inexplicável, quando nós precisamos de um milagre, algo que a ciência não explica, mas que a gente depende de Deus. Aí vem a tirinha, né? A tirinha é exatamente isso. Você está preso no trânsito. É uma circunstância sobre a qual você não tem controle. Perfeito. Né? Você tá ali com todo mundo, o cara te dá uma fechada, o cara entra e tal, você não vai a pessoa definir não muda. A decisão do cara, se o cara é agressivo na direção ou não. E aquela coisa, você precisa de um milagre para você chegar a tempo no compromisso e você tá atrasado e não tem o que fazer, sabe? Quer dizer, a tirinha, ela sintetiza tudo isso. Que são essas circunstâncias da vida e a gente precisa de paciência, porque eu não tenho controle sobre o que o outro pensa. Sabe? Há situações da vida realmente que são inexplicáveis e eu não consigo compreender, não consigo entender, não tenho a visão do todo. Então, por isso, eu não vou conseguir esquematizar soluções se eu não tenho a visão do todo. Só Deus tem a visão do todo. Eu só vou compreender isso um outro dia, não agora. Né? E, assim, as situações não estão debaixo do meu controle. Esse é o problema do imediatismo. A gente quer que tudo siga o nosso script, sabe? Só que é impossível isso acontecer. Então, assim, por que ele fala? A paciência aqui... Tiago não escreveu em português, né? Ele escreveu em outra língua aqui, no grego. E a palavra que ele usa aqui para paciência, ela em alguns momentos aqui do texto, ela também é usada para perseverança. Tá? Quando ele fala assim da paciência de Jó, que é o verso 11,
né? Ele fala, cita o exemplo da paciência de Jó. A palavra que ele usa aqui é a perseverança. A Bíblia traduz como a paciência. Mas ele fala assim, eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Aí ele diz, vocês já ouviram da paciência de Jó. Ele está falando, vocês já ouviram da perseverança de Jó. É a mesma palavra que ele usa para perseverante aqui. Então, paciência significa você também ter constância num propósito. Porque quando você é imediatista, seu pensamento hoje é um, amanhã ele é outro. E você é guiado de acordo com as circunstâncias e a aflição do momento. Agora, quando você é paciente, você é perseverante. E isso vai gerar uma forma de você enxergar o mundo, enxergar as pessoas, enxergar a Deus e a você mesmo. Porque quando você não é paciente, você depende que Deus prove para você aquilo que Ele é, quem Ele é e como Ele se relaciona com você de acordo com as circunstâncias do seu momento. Então, assim, se Ele não fizer para mim agora o que eu estou precisando, Deus não é Deus, Deus não é fiel. Agora, quando você é perseverante nesse sentido, você não depende de uma ação de Deus de acordo com a situação que você vive no momento para Deus ser fiel ou não. Entende? Sim. Então, o seu relacionamento com Deus é transformado. E ao mesmo tempo que você sabe que você não pode transformar as pessoas, você não vai querer matar o cara. Porque a gente quer matar o cara porque, se ele não é de acordo com o que eu penso, pra quê? Mata todo mundo. Acabou. Você entende? Ainda que você não vá lá nas vias de fato, mas dentro de você matou o indivíduo. Sabe? Que é o que Jesus fala no Sermão da Montanha também. Exato. Sobre esse negócio de você... Como é tá vendo como a coisa, né, vai conectando aqui? Então, e a mesma coisa que a lição está dizendo aqui, o texto de Tiago fala. Não é? Se eu não posso mudar as pessoas, a minha forma de encarar o outro vai ser diferente. Eu vou encarar com mais compassividade. Ainda que num momento eu perca a paciência, assim como a gente fala, né? Mas aquilo não vai fazer com que a minha forma de enxergar o outro seja completamente mudada. Porque eu sei que a pessoa tem limitações, tem circunstâncias dela, tem a visão dela de mundo diferente da minha, e eu não posso mudar isso. Eu tenho que entender isso. Então, eu me compreendo, conheço as minhas fraquezas, os meus limites, conheço o outro, sei que Deus não é medido pelas circunstâncias, e ao mesmo tempo sei que a fidelidade dele não depende daquilo que eu estou vivendo agora. Então, é isso, essas três coisas que a lição fala. Então, a paciência ajuda a gente a ver e enxergar tudo dessa maneira. Que legal. Por exemplo, uma entrevista de emprego, vai. Quando você vai na entrevista de emprego, o entrevistador normalmente ele pergunta, né, suas qualidades ali. Em que você é bom? Aí eu sou bom em soltar pipa. Você não vai falar isso. Não, eu sou uma pessoa comunicativa. Mas a gente fala dinâmica. Eu aprendo as coisas com facilidade. Nossa. Adoro trabalhar em equipe. Adoro. Essa daí é essa é a clássica, né? A pessoa odeia, fica todo mundo. E quais são os seus defeitos? Eu amo estar no meio de todo mundo diferente. Não brigo com ninguém, né? E quais são os seus defeitos? Eu sou perfeccionista. Sabe? Aquele papo que não existe. Mas existe uma coisa que a gente não exalta, que é a paciência. E para tudo a gente precisa da paciência, da perseverança. Porque, às vezes não peguei um trabalho, não peguei um job que eu tinha que pegar em uma semana. Alguém que, na verdade, eu preciso passar um trabalho, eu preciso passar uma planilha para a Mel. A Mel demorou 2 semanas para pegar essa planilha. Eu precisava passar em um dia para ela. Preciso ter paciência para lidar com ela. Porque se de alguma forma eu ir contra ela, não vai adiantar em nada e a gente não vai chegar no resultado final. Da mesma coisa com Cristo, na igreja, nas pessoas. Nós somos jovens e existem pessoas de outras idades, pessoas de outras realidades, que quando vê um jovem, por exemplo, com uma bateria, com uma guitarra, acha que é um absurdo. Mas foi a realidade na qual aquela pessoa foi criada. Então a gente tem que chegar a quebrar a igreja, a gente chegar com os 2 pés no peito e falar, sai daí, eu sou jovem. Eu tenho 3 guitarras penduradas na parede da minha casa. E eu vou fazer Zoom. Com uma reunião, assim, com uma galera, as guitarronas lá atrás, assim, eu só olhando, assim, o povo olhando, assim, e tal. Pô, que legal, né? Assinado pelo Slash. Até um brincou comigo, falou assim, então você é do rock gospel? Falou. É interessante. É interessante também que ultimamente, eu tenho lido, por conta do Clube do Livro, o livro O Peregrino. E dentro desse contexto, o cristão, que é o personagem principal, ele vai fazendo a trajetória realmente do cristão nas adversidades da vida. E a primeira pessoa que fica com ele, fica perto dele, se chama inconstância. A inconstância fala, não, com certeza, vão nessa trilha para encontrar o seu refúgio, para você tirar essa carga, que é um contexto onde ele tem uma carga muito pesada, então ele abdica de tudo para ir buscar a salvação, buscar algo que alivie essa carga. Então ele fala assim, não, eu vou com você, com certeza eu vou com você.
Passou na primeira adversidade, a inconstância falou, não quero mais. E aí ele volta, a inconstância volta e fala, não, ele estava perdido no caminho dele e eu não quis mais ficar. Então, se a gente não tiver uma fé amadurecida, e não tiver paciência e perseverança no caminho, na primeira dificuldade a gente já morre Tem na joguinho praia. de tabuleiro do Peregrino, sabia? É bem legal. Você joga toda a historinha assim. Vou falar pro meu bem clube legal, do bem legal. livro. É. Meu clube do livro é Mas bom. o que você falou é uma realidade, né? Você usou a palavra certa. E foi o que a gente começou aqui abrindo as discussões. Paciência está associada com maturidade, Sim. né? E aí, impaciência... Você vê, a criança quer tudo agora. Quantas É. vezes você não vê no supermercado os moleques se estribuchando no Quero chão, traquina! rastejando, brigando. E os pais ali naquela, olhando, e o Quando moleque voltar, esticando a a gente mão pro pega. salgadinho. Não é assim? Quando voltar, né? O famoso quando voltar a gente pega, né? Porque você quer agora. Agora, quando você já é adulto, você olha assim, até com vontade, assim. Aí você vê ali o saldo no aplicativo do banco e você fala, não dá. Não dá. Dessa vez não. Sabe? Então você sabe esperar. Você sabe esperar. Você sabe até onde você pode ir. Você sabe quando que as coisas podem acontecer. E você se sujeita ao fato de você não ter o controle sobre elas e, ao mesmo tempo, você continuar sendo você. Né? É a maturidade, como você falou. E aí a gente vira pessoas resmungonas. E aí na Bíblia a gente vê vários exemplos de um povo que muitas vezes Deus ele abriu o Mar Vermelho, Deus ele fez diversas coisas, demonstrou seu amor e ainda assim o povo reclamava. Vocês lembram lá com o povo de Moisés? O povo de Israel? Nossa. Quando Deus eles estavam próximos a chegar em Canaã, ainda assim eles reclamavam e duvidavam da presença de Deus e do agir de Reclamavam Deus. porque só havia maná e maná caiu no céu. Reclamava, Deus, tá muito quente. Aí Jesus mandou a nuvenzinha. nuvem. Aí, tá muito frio. Coluna de fogo. O que a E gente aí você faz? O que a gente faz com esse povo fica resmungão? Que nem, Sim. que nem a gente. Que nem a é. gente. Que nem a gente. Não, eis o ponto. A gente reclama demais, credo. Esse ponto. E eu gostei de uma parte aqui que a lição colocou, que tá escrito assim, eles reclamavam sobre a falta da água em vez de pedir. Então, Uau. muitas vezes, a gente só não tem algo porque a gente não chegou pra Deus e falou assim, eu tô precisando disso, me ajuda. Eu quero. Eu preciso de sabedoria, eu preciso de paciência, eu preciso ter mais empatia, eu preciso aprender a amar. Eu não sei amar, me ensina. E a gente só não tem as coisas porque a gente não pede. E ao invés disso, a gente fica fazendo o quê? Reclamando e botando defeito. E olhando para situações como se fossem, não, mas tá acontecendo só comigo essa dor, ninguém vai entender, porque olha essa injustiça que tá acontecendo com a minha vida. E aí a gente fica dentro dessa bolha da murmuração e esquece de ver quanto Deus tá Cuidando. disposto a nos ajudar, disposto a nos oferecer aquilo que a gente precisa. Nisso tudo, a gente acaba vendo Deus como um ser que não se preocupa com a gente. Um ser que não quer olhar pra gente. Um ser que tá distante, que parece que fica esperando o nosso mal, sabe? Aquele lá, tipo assim, você pecou, ó raio. Sendo que ele não é assim. É Zeus. Zeus. A gente precisa ver o quanto ele tá disposto a cuidar da gente, mas a gente precisa estar preparado para ver esse Deus. E, na verdade, se sujeitar à sua vontade. De um Deus que só quer cuidar, só quer ajudar. Então, o que você tá precisando? Me fala. Eu quero te ajudar. Eu não quero botar defeito na sua vida, eu não quero te prejudicar jamais. Eu quero te ajudar, mas você tem que falar. Não, o bom é que Jesus, Deus, ele fala assim, aquele que me pedir, e eu entrego aquilo que você pedir. Obviamente que ele olha as circunstâncias que você se encontra. E o Porque motivo também. Exato, porque ele quer o melhor pra você. Isso ele não foge, porque ele continua sendo Deus. Não é só porque você é uma criança mimada que ele vai te dar tudo. Uhum. Na verdade, ele olha o seu contexto e fala, para você amadurecer, você precisa disso. E o bom é pensar do outro lado também. Quando você pede paciência, ele vai te dar aprovação. Sim. Ele Sim, vai pra te você dar exercer. a oportunidade Exatamente. de te dar paciência. Teve um tempo que eu engraçado. parei de pedir por conta disso. Eu não quero mais não, valeu, deixa pra lá. Eu tava, Tô bem. eu tava aqui agora, antes de começar aqui com vocês, aqui, né? A conversa, nosso bate-papo aqui. Eu tava pensando, assim, né? Exatamente nisso, né? Porque, assim, a gente vai vivendo circunstâncias da vida, né? Que você tem que ter a sua paciência testada, né? E eu tava pensando em alguns problemas, algumas dificuldades, algumas questões que eu tô lidando agora ultimamente na minha vida aí. E pensei assim, poxa vida, que ironia, Senhor. O Senhor está querendo que eu fale sobre paciência, né? Pessoal, porque eu estou precisando de paciência na minha vida. Estamos, E eu então. estava pensando exatamente isso. Estamos, né? Estamos. Assim, para a gente ter aquilo que a gente precisa, a gente vai ter que passar exatamente pela situação onde aquilo é necessário, Sim. né? Então, a gente vai ser colocado no extremo
de coisas que vão apertar a gente, que vão sufocar a gente, que vão trabalhar todas essas questões de necessidades, de dificuldades, de privações, de insegurança, para gerar aquilo que a gente precisa, que é a paciência. Então, você não vai viver num ambiente de tolerância, aceitação e tranquilidade para você ser paciente. Você nunca vai ser paciente assim, sabe? Agora, você se torna a pessoa paciente e perseverante quando exatamente você é exposto a circunstâncias onde paciência e perseverança são necessárias para você poder viver, né? É aí que você vai deixar de ser resmungão. Exato. Porque, do contrário, você é resmungão sempre. Tudo tem que estar do jeito que você quer. E aí, né? ainda mais você olha pra situação e fala assim, tá, eu dependo dele. Então não vai adiantar ficar reclamando, não vai adiantar ficar colocando É defeito ele que em não tudo. quer fazer, a gente terceiriza E na uma verdade, culpa. e na verdade, assim, ele é Deus, ele sabe por que isso tá acontecendo na minha vida. Então depende de você. Se você quer fazer isso, de verdade, tô tirando a situação daqui de dentro, tô entregando na sua mão. Você é Deus, faz o que você quer fazer. A questão da autossuficiência, né? A gente se acha muito autossuficiente para não colocar as coisas no controle de Deus. Só que ele é o próprio controlador de tudo, criador de tudo e mantenedor da vida e da paz. Então, por que é que a gente não coloca as coisas na mão dele? Vocês têm Twitter? Não Sim. tenho. Não, eu não tenho. Cara. Vocês não têm Twitter? Não Eu tenho tenho, Twitter. mas só por causa Brincadeira, da viu? igreja. Ó, Eu não tenho Rede paciência. Rede social Não, sério, criada não em tenho. 2020, não tenho. o Twitter é o maior mural de lamentações do Nossa, mundo. nossa, É verdade. sério. Se você for pro Twitter, não é? O pessoal da produção tá todo mundo falando aqui, não é? Aí, ó. Se você for pro Twitter, você vai ver que as pessoas lá murmuram de tudo. E às vezes o que as pessoas não têm coragem de postar no Instagram, porque tem o chefe. Não tem coragem de postar no LinkedIn, porque tem o presidente. Vai ter Twitter. Vai no Twitter. E você quer saber uma coisa? Vai no Twitter, vai ver, gente. E lá as pessoas postam de tudo. E muitas vezes elas falam de fato aquilo que elas são, aquilo que elas estão sentindo. E se ao invés do Twitter a gente comunicasse, ou melhor, a gente depositasse, como a Mel falou, a nossa confiança de fato em Deus. Poxa, ele é o nosso Deus, ele viveu, ele pisou aqui onde a gente pisou, sofreu as mesmas sofrências que a gente tem por aqui hoje, e ele pode nos ouvir, ele está disposto a nos ouvir. E acho que é uma forma de escape, muitas vezes, é que a gente posta no Twitter porque a gente sabe que uma ou outra pessoa vai ver, vai se identificar e vai te chamar para conversar sobre aquilo. E aí você vai poder desabafar e colocar pra fora. Exato, só que aí tem sua mãe, tem o seu pai que te ama, tem o seu irmão, tem o seu jovem, tem o seu diretor jovem, tem o seu pastor, e ele está disposto a te ouvir. Então, as redes sociais hoje, trazendo para o nosso século, né, elas ajudam muito, muito a gente se conectar e etc. Mas em algum momento ela também atrapalha. E é a questão de Tiago, né? As coisas elas ajudam, mas ao mesmo tempo, se não usadas da forma correta, elas atrapalham. E aí, na rede semântica, de quarta-feira, a gente tem a palavra paciência. Então, assim, ponte rapidão, hein? Qual é a primeira palavra, pessoa, situação? O que vem na sua mente quando você ouve a palavra paciência? Preciso. É só isso que eu... Não, eu acho que eu sou uma pessoa bem reclamona. Eu tento... Eu pensei que você fala paciente. Não, Bem não, paciente. Não, reclamona mesmo. Tanto é que, de uns tempos pra cá, eu tenho feito uma regra. A cada 5 vezes que eu falo, tipo, alguma coisa que me deixa realmente... Reclamo de uma circunstância da vida, eu tenho que falar pelo menos 10 de coisas que eu agradeço e peço a Deus e falo assim, Deus, obrigada por ter feito. E isso eu tenho feito há pouco tempo, porque eu me peguei muito reclamando até mesmo com as minhas bravadoras. Eu reclamava muito das coisas e eu tenho uma vida que, por mais que ainda haja os meus problemas e dificuldades que pegam em pontos bem específicos em mim, ainda assim são questões que eu consigo resolver. E que se eu colocar na mão de Deus, ele me ajuda e sempre é meu parceiro em tudo. Então, eu não tinha um motivo real pra reclamar, sabe? Então, isso tem me feito mudar um pouquinho essas coisas. Eu, assim, posso ter 3 palavras? Pode. Pode ser uma redação do Enem. Posso ser uma redação do É, Enem? Então, vamos lá, rapidinho. São 3 coisas que me vêm na minha mente, assim, com a palavra paciência. É perseverança, persistência. Persistência. É persistência, você continuar, né? Você ter o seu foco e você continuar naquilo. Um personagem da Bíblia que me vem à mente é Moisés. A gente está falando de Israel Nossa. aqui e já tinha... Ele foi chamado de homem mais paciente, mais manso. E olha que ele teve um estresse, hein? E esse estresse custou a entrada na Terra Prometida. Isso foi porque o cara era totalmente zen, né? Exato. Já começa por aí. Será que eu posso falar assim, né? Pô, chama Moisés e o cara é respeito aí, né? O brabo. Moisés está em algum lugar do universo aí, então, né? Respeito. E a terceira coisa, comissão de igreja.
Vocês nunca presidiram comissão de igreja. Você precisa de paciência. Já fui diretor jovem. Aí você tem e tal, que, sei assim, como é. olhar, respirar. Eu queria ter a sua metodologia prática de vida. Para tantas palavras, você falar tantas. Eu vou. Eu simplesmente vou. Você tem que respirar, contar até 20, assim, sabe? Não, acho que até 10 já é o suficiente 10, né? para você poder oxigenar a mente, assim, em certas situações da vida, né? Mas, assim, essa persistência para você não perder o seu foco, não perder sua direção e não perder sua essência, né? Para mim é o que está associado com paciência. Você, Mel? Ofensa. Ofensa? Foi a primeira Tchê, coisa. tchê. Porque quando eu não sou paciente, eu ofendo alguém. Uau. Nossa. Com a minha impaciência, eu acabo ofendendo alguém, porque eu quero do meu jeito, no meu tempo, e eu acabo ofendendo as pessoas. Não tô falando só de mim, não, tá? Vocês também, você também. Mas é verdade. Todo mundo. Geral. Todo mundo, quando não tem paciência, não consegue ver as coisas da forma que talvez elas estejam acontecendo, ou não estejam acontecendo do jeito que a gente quer, a gente acaba ofendendo quem tá perto. E que é um filho de Deus, e que é meu irmão. E aí a gente vai pra um lado... Gente, se a gente quer... Eu acho que é óbvio, né? Quando a gente quer fazer um miojo, por mais difícil que seja fazer um miojo, você vai lá na receita e você vai ver lá 2 minutos e você começa a fazer a receita. Se a gente quer aprender a ser paciente, a gente tem que ir aquele que foi paciente. Aquele que ensinou o que é amar e aquele que ensinou o que é paciência. E aí a gente entra como na lição de quinta como o salvador paciente. Vocês lembram alguma situação aí? Eu lembro várias. Mas tenta lembrar alguma situação que Jesus ele foi paciente na Terra. Que ele precisou, olha, respirar. E se eu fosse Jesus, eu... ia mandar o Hadouken. Teve uma situação que aparentemente ele perde a paciência. Mas você vê que ele não perdeu a paciência. Ele só expressou o sentimento. Não foi no templo. No templo, sim, ele... Aquele é um ato, assim... Como posso dizer? É um ato passional, mas meio cênico também da parte de Jesus. Que não tem tempo para a gente entrar nisso daqui. Mas o que ele faz lá... Ele meio que ele antecipa a destruição do templo de Jerusalém. Ele anula o significado ali do templo, naquele momento lá. Mas, claro, isso aqui é uma outra discussão para um outro momento nosso aqui. Mas o que acontece não é só aquilo. É quando ele vai para o Monte da Transfiguração, se transfigura diante dos discípulos, Pedro, Tiago e João, e os 3 estão lá com ele, e os outros 9 ficam lá embaixo e tem um menino endemoniado. Lembra? E eles tentam expulsar o demônio e não conseguem. Então eu fico imaginando, 3 estão vendo Moisés, Elias e Jesus e a glória, ouvindo Deus o Pai. 9 passaram a noite com o capeta. Aí ajunta os 12. E Jesus fala para os 3, não fala nada do que vocês viram. Sabe? E os caras estão tudo assim. Como é que foi lá com Jesus? Sua bênção. Sua glória. Ô, glória. Sabe? Os caras... E os outros revoltados porque não conseguiram expulsar o demônio. E aí vem o pai do menino. Então, aquela situação de estresse dos discípulos, um querendo ser melhor entre eles, uns ali remoendo a frustração e os outros se sentindo os bambambam. A multidão ali sem saber o que está acontecendo e com dúvidas testando Jesus. E o pai do menino em desespero, porque o menino está ali possuído pelo demônio e nada. E aí Jesus olha e ele fala assim, ai, geração incrédula e perversa, até quando eu vou estar com vocês? Até quando eu vou aguentar vocês? Ele fala assim. Como se que na Bíblia, na nossa Bíblia tradução Almeida, revista atualizada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Ele fala assim, né? Mas, pô, Jesus, ele não está falando desse jeito. Ele fala assim, até quando eu vou ficar com vocês? Eu vou ter que aguentar vocês. Não aguento mais. Ele fala assim. Mas ele fala, traz o menino. E aí traz o menino, e o menino que está possuído pelo demônio, e o pai do menino que não tem nada a ver com a história, Jesus recebe, Jesus expulsa o menino, Jesus cura, restaura eles, e ainda dá uma liçãozinha ali de humildade para os discípulos. Então você vê, até no momento desse, que dá vontade de você virar a mesa literalmente, não só no templo, mas ali, sabe? E mandar todo mundo às favas. Jesus, ele expressa o sentimento dele, mas ele não perde o controle. Porque a gente pensa também que ser paciente é você mascarar o seu sentimento. É você viver uma falsidade de que aquilo não está doendo dentro de você. Sim. Ou que aquela insegurança não está em você. Não é isso que é ser paciente. Não é você fazer de conta que você está zen. Sabe? Finge até que atinja. Não é finge até que atinja, não é isso. Sabe? É você reconhecer a verdade do que você sente do seu ser, mas você não se deixar levar por aquilo. É você ter o controle daquele negócio. Que é o que Jesus demonstra. Então, numa situação de estresse, de incompreensão, de problema, ele está ali no olho do furacão de tudo aquilo, ele fala o que ele sente. Ele fala assim, viver com vocês não é fácil, não.
Haja paciência para aguentar vocês, ele tá falando aqui. Mas ele fala, traz o menino aqui porque ele não tem nada a ver com isso e quem tem que ser liberto, tem que ser liberto. E ele realiza o milagre dele. Então, em vários momentos você vê Jesus assim. Ele é extremamente verdadeiro com a emoção dele, com dos outros, mas ele não se deixa perder o controle por aquilo. E isso que é bonito na história dele. Por isso que ele é o exemplo pra gente de paciência. Ele é fiel à verdade do ser, mas ao mesmo tempo, por isso que eu falei da persistência, ele continua no foco dele. Você entende? E não descarrega sobre o outro aquilo que ele está carregando, aquilo que ele está sentindo. Pelo contrário, ele carrega sobre si. E aí, a gente chega em sexta-feira. Tá acabando, gente. Passou muito rápido, né? Cadê o Né? Tá acabando. A produção já tá toda hora. A gente tremendo, tá acabando e a gente quer. Que droga. Mano. Nem tava nervosa. Imagina. Levantar a xícara assim. E quando a gente vai, né, então, na figueira, quando a gente vai buscar, então, a ele nos dá o fruto, né? Um dos frutos, né? E desses frutos é a paciência, a temperança. É o fruto precioso e é o título da lição de sexta-feira. Quando a gente recebe algo, normalmente a gente quer compartilhar. A gente tem que compartilhar para as outras pessoas, principalmente quando que é bom. Né? E se a gente aprende a ser paciente com ele, a gente tem que exercer isso com as outras pessoas. Então, aquele chefe que te pediu uma planilha numa sexta-noite, tem que ter paciência. O seu João lá que bateu no seu carro e não deixou o número, tem que ter paciência. E como que a gente pode exercer isso na prática, assim, gente? Tiago também diz que aquele que é paciente planta a semente da justiça, acolhe e essa paz vem para o pacificador. Essa justiça, o fruto vem para o pacificador. Então, é exatamente isso. A questão de domínio próprio vem junto com a questão do fruto do Espírito, né? Então, ter o controle e o domínio daquilo que você sente, daquilo que você transparece, você tem que ter um jogo de cintura para que você realmente seja paciente. Não é... O contexto todo do ser paciente, ainda assim, por meio das suas aflições e o seu desejo de sair chutando balde, você recolhe o balde, volta, enche de novo, deixa lá. Deus, por favor, vem agora e o Senhor vai agir. Deixa, Receba. Por favor, vem só você, entendeu? Porque se eu fosse levar somente por mim, com certeza eu já tinha chutado o balde faz tempo, já tinha mandado as favas, como o pastor disse, e realmente Olha, já não antiga, entraria. né? Nossa, saiu assim. Não, então eu falei, nossa... Crime. Essa coisa de revistinha, assim. Não, é que quando eu falava isso, as pessoas me zoavam tanto, porque eu sempre fui a velha dos jovens, né? Então, quando eu falava Hoje eu sou isso... aqui entre vocês. Não, Não, imagina. Sou eu mesma, eu assumo, tudo bem. Então, realmente, essa questão de ser paciente, você em meio às circunstâncias. Agora, como a gente alcança isso? Somente pelo sangue e o Espírito vindo Eu acho que a gente nós. tem que começar reconhecendo que a gente precisa. Sim. Bem assim, você está aí acompanhando aqui o nosso podcast, o Resenha Jovem, você fala, pô, legal esse negócio de paciência, eu vou mandar para fulano. Eu vou A compartilhar. indireta já. Você entende? Pô, esse cara. Mas não, é para você, é para mim. A gente tem que conhecer que essa é uma necessidade nossa. Essa vida de obsolescência programada de tudo que a gente tem e esse estresse que a gente tem, essa coisa que tudo é para ontem, sabe? Essa dificuldade de existir, isso gera na gente um sentimento de impaciência, de ansiedade enorme. Está todo mundo sofrendo com isso, sabe? Eu li essa lição e cada momento que eu li aqui, estou ouvindo vocês comentando, eu estou pensando em mim. Eu tenho problema com ansiedade, como todo mundo tem, eu tenho problema com paciência, como todo mundo tem. Então, eu não estou aqui como mestre, sabe? Não, eu estou falando tudo isso aqui para que você que está nos acompanhando aprender da sabedoria. Não, eu preciso muito disso. Então, a gente tem que começar, em primeiro lugar, reconhecendo que a gente precisa. Sim. E sabendo que isso é uma coisa que a gente não fabrica por conta própria. Você pode ter autocontrole, você pode ter assim, nossa, eu vou dominar tudo, mas chega uma hora que escapa. Moisés escapou. E ele era o homem paciente, sabe? Então, a gente precisa buscar de Deus, como você disse, não é uma coisa que sai naturalmente da gente. Então, eu tenho que reconhecer a minha necessidade e saber onde buscar e como buscar. E é o que você falou no começo aqui do nosso bate-papo, sobre o seu devocional, sobre o momento com Deus todo dia, sobre a gente ter essa afinidade. Se eu não tenho isso, eu não estou buscando. Se eu não estou buscando, como é que eu vou ter? Uau. Não, se você for para pensar, você é a média das pessoas que você anda. Sim. Se você for As 5 pessoas, levar né, isso... dizem.
A média das 5 pessoas que você anda. Se você for levar isso à risca, com quem você anda? Além disso, se Jesus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estiverem no meio do seu contexto e forem essas 5 pessoas que você é mais próxima, quem você vai se tornar? Eu quero me tornar essa pessoa. Vinde a mim, Senhor. Nossa, por Compartilha o favor, pão, me esse deixa. pobre pecador. Deixa ser só a média, assim, ó, só a média. Abaixo da média, pode ser também, mas só, sabe, chegar um pouquinho perto. Um pouquinho assim, tá tudo certo. Se eu for um pouquinho assim, como ele, pra mim já é o suficiente. Mais do que o suficiente, já tá bom. Chegou o momento das considerações finais. Mel, olhando no olho dos nossos jovens, diga a sua mensagem pra eles. Enquanto a gente estava aqui conversando, eu lembrei de um versículo que apareceu aqui na lição, de Colossenses 3, e aí no versículo 12 ao 14. E aí ele fala assim: portanto, já que vocês foram escolhidos por Deus para a nova vida de amor, revistam a roupa que Deus preparou para vocês. Compaixão, bondade, humildade, autocontrole e disciplina. E eu paro por aqui. Nós fomos escolhidos para ser algo diferente. Nós temos essa oportunidade de fazer isso todos os dias. Mas é muito louco pensar que isso depende de mim e de você. E eu sei que a resposta chega uma hora que cai sobre você e você fica assim, caraca, eu que tenho que decidir, eu que tenho que permitir ele fazer isso na minha vida. E sim, é você. E eu acho que é hoje o tempo da gente colocar as coisas, e principalmente as nossas ansiedades, as nossas dores e pesares, e até mesmo os momentos legais, nas mãos de Deus. E ter consciência e se lembrar a cada momento, apesar de todas as diversidades, que Ele é Deus. E Ele sabe muito bem o que fazer e como fazer. Então, espere calmamente no colo desse Deus de amor, que quer te acalmar nos seus momentos de dor, principalmente os da ansiedade, da sua impaciência. Principalmente, eu preciso me permitir a cada dia deitar nesse colo e ser acalmada e receber o seu afago a cada momento. Então, é o meu convite para você hoje. Receba o colo desse pai que te ama tanto e que é loucamente apaixonado por você. Você leu um texto de Colossenses e assim eu vou terminar também mencionando um texto aqui do nosso próprio livro aqui de Tiago, né? Quando ele fala aqui do Jó, ele fala assim: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendo ouvido da paciência de Jó e vistes que o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Como eu falei para vocês que a palavra paciência é perseverança. E a perseverança, longanimidade, resistência, compassividade, são todos termos que descrevem a natureza de Deus. E aqui ele diz no final, né, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. E ele faz um eco à autodefinição de Deus para Moisés, lá no Monte Sinai. Eu ser benigno, perdoador. Sabe, quando Deus ele fala sobre quem ele é na frente de Moisés, lá em Êxodo 34, né? Paciência faz parte do caráter de Deus. É ser como Deus é. E aí vem o foco da nossa vida, o objetivo da nossa vida. A gente admira pessoas, nós temos pessoas que nós seguimos em redes sociais, tem pessoas que a gente pode se considerar fã delas, a gente acompanha tudo o que acontece com elas. E a nossa tendência é querer reproduzir na nossa vida aqueles que nós admiramos, aqueles que nós cultuamos, aqueles que nós achamos que estão acima da média. Quem é a referência para você? Aqui na lição, a lição quando fala da paciência, em um momento ela vai falar sobre quem Jesus é, sobre o caráter de Jesus, sobre a pessoa que ele é. E se você quiser realmente alcançar plenitude, controle da vida, lidar com tudo que você carrega de peso no seu coração, com todo o medo do futuro, com toda a segurança, talvez está na hora de você olhar para o tipo de vida que você quer, quem você admira, quem você quer ser. Você quer ser como Jesus? Jesus é o foco, Jesus é o centro, Jesus é a pessoa que você mais admira. Jesus seria o primeiro que você seguiria em redes sociais, se ele tivesse rede social, se ele tivesse aí, você ia seguir o canal dele, você ia ouvir todos os sermões dele na semana, você ia procurar conhecê-lo pessoalmente, você ia querer saber o que ele come, o que ele veste, o que ele faz. Na Bíblia a gente tem tudo isso descrito, como ele viveu. Então, se eu não tiver contato com a Bíblia, se eu não ler os evangelhos, se eu não procurar saber quem ele foi, como ele lidou com as questões da vida, e não procurar me parecer mais com ele, nunca vou desenvolver esse fruto. Porque o fruto é a expressão do caráter dele. Então, é uma questão de você olhar e pensar assim, quais são as minhas prioridades, meus focos, meus objetivos. E a gente aqui gostaria muito que você olhasse para Jesus e fizesse dele o objetivo da sua vida. É por isso que a gente está aqui, falando o que a gente está falando. Porque é uma coisa que eu quero também buscar na minha vida. Sei que todos nós aqui estamos tentando buscar. E a gente vai conseguir, não é? Amém. Você vai conseguir também, em nome de Jesus. Amém. Isso aí. Bom, para os nossos jovens, eu peço que vocês
se dediquem a estudar um pouco mais da palavra de Deus e conhecer um pouco mais do caráter dele, porque à medida que a gente conhece, a gente se parece um pouco mais com esse mestre que nós já seguimos. Então deixa ele ser o seu influencer, deixa ele agir na sua vida da maneira como ele quiser. Você só vai precisar agir, deixa que ele tome o controle de tudo. A gente só compartilha aquilo que a gente tem, ou melhor, aquilo que a gente aprende. Se a gente não busca conhecimento, se a gente não busca aprender desse ser, desse Deus que é paciente, naturalmente a gente não vai compartilhar disso. Por isso que a gente possa ter paciência com os nossos jovens. Você, diretor jovem, tenha paciência com aquele jovem lá. Você, distrital, tenha paciência com o diretor. E vamos seguindo, porque o céu é logo ali e a gente precisa ser pacientes para darmos uma vida eterna com essa galera que a gente tanto ama. Não é não? É isso. Então é isso, gente. Fechamos. Que pena. Foi muito rápido. Foi muito, muito rápido. Mas é isso aí. Agradecendo mais uma vez o espaço e agradecendo a vocês por vocês estarem aqui. Aqui, ó, bota a mão aqui, ó. É isso, né? Espartacus do sétimo dia. É muito bem. É isso. Agradeço vocês também por terem assistido. Agradeço. Voltem sempre que quiserem. A gente Obrigado, já vai obrigado. estender o convite. E pra você, uma ótima semana. Que você estude a lição. Não se esqueça. E nos vemos na próxima. Tchau. Tchau, galera.